Hoje você vai acompanhar uma jornada pelos salmos mais poderosos da Bíblia. Salmos de proteção, esperança, perdão e confiança em Deus. Se prepare para entender mensagens profundas que têm fortalecido milhões de pessoas ao longo da história. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Você já parou para pensar no real significado da frase? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará? Por que esse versículo atravessou séculos e ainda hoje traz paz para milhões de pessoas? Hoje você vai entender por que essas palavras continuam sendo uma das maiores declarações de fé da Bíblia. Esse versículo abre o Salmo 23, um dos textos mais conhecidos das Escrituras. Ele foi escrito por Davi, um homem que antes de ser rei foi pastor de ovelhas. Por isso, quando Davi diz, o Senhor é o meu pastor, ele está falando com conhecimento de causa. Um pastor guia, protege, corrige e cuida. As ovelhas dependem totalmente dele para sobreviver. Ao usar essa imagem, Davi declara algo poderoso. Deus não é distante. Ele caminha conosco. Ele conhece nossas necessidades antes mesmo que a gente perceba. Nada me faltará. Não quer dizer que nunca enfrentaremos problemas. Significa que nunca faltará o essencial. Descanso quando estamos cansados. Direção quando estamos perdidos. Proteção mesmo quando atravessamos vales sombrios. Deus não promete ausência de lutas, mas promete presença constante. Davi diz que a vara e o cajado do Senhor trazem consolo. A vara corrige, o cajado protege. Às vezes, Deus nos corrige não para nos ferir, mas para nos salvar do perigo. O Salmo termina com uma promessa linda. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E mais do que isso, habitar na casa do Senhor para sempre. Isso fala de presença, paz e eternidade. O Salmo 23 é mais do que um texto bonito. É uma declaração de confiança total em Deus. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários. O Senhor é o meu pastor. Que essa verdade acompanhe você todos os dias. Salmo 91, a proteção de Deus. Você já sentiu medo do que poderia acontecer amanhã? Já buscou proteção em meio a perigos que não pode controlar? O Salmo 91 é um dos textos mais fortes da Bíblia sobre proteção divina. E hoje você vai entender por que ele é chamado de o Salmo do Protetor. O Salmo 91 não tem autoria claramente definida, mas muitos estudiosos acreditam que ele tenha sido escrito por Moisés ou usado como uma oração em momentos de grande perigo. Ele era recitado como um salmo de proteção, especialmente em tempos de guerra, doenças e ameaças invisíveis. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Essa frase revela um segredo espiritual poderoso. Proteção não é ausência de perigo, é presença de Deus. Habitar no esconderijo significa viver em comunhão, confiar, permanecer e depender de Deus diariamente.
O salmo usa imagens fortes para transmitir segurança. Deus é chamado de refúgio e fortaleza, um lugar seguro quando tudo ao redor desmorona. Ele diz que Deus nos cobre com suas penas, como uma águia que protege seus filhotes de ataques invisíveis. Não é poesia vazia, é uma linguagem espiritual para dizer: nada escapa ao cuidado de Deus. O Salmo fala de laços do caçador, pestes que andam na escuridão, setas que voam de dia. Isso representa perigos físicos, espirituais e emocionais. O Salmo 91 nos lembra que Deus age no visível e no invisível. Mesmo quando 1000 caem ao nosso lado, a promessa é que o mal não nos alcançará sem permissão divina. O texto diz que Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Isso não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas que não caminhamos sozinhos. No final do Salmo 91, o próprio Deus fala: eu o livrarei, porque a mim se apegou. Aqui está a chave. Proteção é consequência de relacionamento. Deus promete livramento, honra, salvação e sua presença constante. O Salmo 91 não é um amuleto, é uma declaração de fé. Se você crê que Deus é o seu refúgio e fortaleza, escreva nos comentários: o Senhor é o meu protetor. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa de proteção hoje. Que o Deus Altíssimo cubra sua vida com suas asas. Salmo 121. O socorro que vem do Senhor. Você já se sentiu perdido, com medo do caminho à frente, sem saber de onde virá a ajuda? O Salmo 121 começa com essa pergunta: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O Salmo 121 faz parte dos cânticos de peregrinação, salmos que o povo de Israel recitava ao subir para Jerusalém. Era uma viagem perigosa. Estradas longas, montes, assaltantes, animais selvagens. Esse salmo nasce no meio do caminho, quando a jornada é longa e o medo é real. Quando o salmista olha para os montes, ele não está dizendo que o socorro vem deles. Os montes representam desafios, obstáculos, perigos à frente. A pergunta é sincera: de onde virá a ajuda? A resposta vem logo em seguida: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O socorro não vem do caminho, não vem da força humana. Vem do Criador de todas as coisas. Isso muda tudo. O Salmo diz que Deus não dorme, não cochila. Enquanto nós nos cansamos, Deus permanece atento. Ele guarda nossa saída e nossa entrada. Cada passo, cada detalhe da jornada. O salmista diz que o sol não nos ferirá de dia, nem a lua de noite. Isso significa proteção constante, tanto no visível quanto no invisível. Deus cuida de nós o tempo todo. O Salmo 121 não promete a ausência de dificuldades. Ele promete preservação. Deus guarda nossa vida, guarda nossa alma, guarda nosso caminho, do agora até a eternidade. Se você está passando por um caminho difícil, lembre-se, você não caminha sozinho. O seu socorro vem do Senhor. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: meu socorro vem do Senhor. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa dessa esperança hoje. Que Deus guarde cada passo da sua jornada. Salmo 46. Deus é nosso refúgio. Você já sentiu que o mundo está desmoronando ao seu redor? Guerras, crises, instabilidade. Parece que tudo o que parecia firme começou a tremer. O Salmo 46 foi escrito exatamente para momentos assim.
E ele começa com uma declaração ousada. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Não é talvez. Não é quem sabe. É uma afirmação. O Salmo 46 faz parte dos chamados Salmos dos Filhos de Corá. Muitos estudiosos associam esse salmo ao momento de grande ameaça contra Jerusalém, durante a invasão assíria. A cidade estava cercada. O exército inimigo era superior. A derrota parecia inevitável. Mas Deus interveio. Esse salmo nasce em meio à crise real, perigo real, medo real. Ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares. Montanhas, na mentalidade bíblica, representavam estabilidade, permanência, segurança. Mesmo que o impossível aconteça, mesmo que aquilo que parece inabalável desmorone, mesmo que o mundo vire de cabeça para baixo, nós não temeremos. Isso não é negação da realidade, é confiança acima da realidade. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Jerusalém não era conhecida por ter um grande rio como outras cidades antigas. Isso é simbólico. O rio representa a presença constante de Deus, enquanto o mundo lá fora é caos. Dentro da cidade, a provisão, paz e sustento. É uma imagem poderosa. Deus mantém vida fluindo mesmo quando tudo parece seco. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa não é uma frase suave. No hebraico, a ideia é: parem, cessem, soltem. É como se Deus estivesse dizendo: vocês não estão no controle, eu estou. Estabilidade não vem de controlar tudo, vem de confiar em quem controla. O Salmo 46 não promete ausência de crises. Ele promete presença no meio da crise. Deus não remove sempre a tempestade, mas ele é refúgio durante a tempestade. Refúgio não é fuga, é proteção segura em meio ao caos. Talvez sua terra esteja se movendo agora. Talvez seus montes estejam caindo. Financeiro, família, saúde, emoções. O Salmo 46 não ignora o tremor. Ele declara que existe algo mais forte do que o tremor. Deus é o nosso refúgio. Agora, não depois. Se essa mensagem falou com você hoje, eu quero te desafiar. Comente aqui embaixo: Deus é o meu refúgio. Declare isso pela fé. E se você conhece alguém que está passando por um tempo difícil, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Inscreva-se no canal para mais explicações bíblicas que fortalecem sua fé em tempos de crise. Porque quando tudo treme, há um lugar que permanece firme. Deus é o nosso refúgio. Salmo 37. Confie no Senhor. Você já fez tudo certo, mas viu pessoas injustas prosperando? Já se perguntou por que quem anda errado parece crescer, enquanto você continua esperando? O Salmo 37 foi escrito exatamente para esse momento da sua vida. Ele não é apenas uma promessa, é uma estratégia espiritual para vencer a ansiedade e confiar no tempo de Deus. Hoje, você vai entender o que realmente significa: entrega o teu caminho ao Senhor. O Salmo 37 foi escrito por Davi, já em idade avançada. Ele não escreve como um jovem impulsivo. Ele escreve como alguém que viveu perseguição, traição, injustiça e viu Deus agir no tempo certo. Esse salmo é um salmo de sabedoria, quase como um conselho de pai para filho. Davi estava ensinando algo muito importante. Não se desespere por causa dos ímpios. Não tenha inveja de quem cresce fazendo o mal, porque, segundo ele, o sucesso injusto é temporário. Davi diz que os ímpios são como erva que logo seca. O que isso significa? A grama cresce rápido, mas também seca rápido. É superficial, não tem raiz profunda. Quanto isso, quem confia no Senhor é comparado a alguém plantado, estável, enraizado. Aqui está o versículo central: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele
e ele o fará. A palavra entrega no hebraico tem o sentido de rolar sobre. É como pegar um peso que você está carregando e colocar sobre outro. Não é abandonar a responsabilidade. É transferir o controle. Caminho representa decisões, futuro, planos, direção da vida. Davi está dizendo: pare de tentar controlar o que só Deus pode resolver. Confiança verdadeira começa onde o controle termina. O Salmo 37 repete algo várias vezes. Confia, descansa, espera, não te indignes. Por quê? Porque o maior inimigo da fé não é o problema, é a pressa. Esperar em Deus não é passividade, é permanecer firme mesmo quando nada parece mudar. A ansiedade diz: resolva agora. A fé diz: Deus está trabalhando. Davi afirma que o justo não será desamparado, terá sustento, permanecerá firme. A imagem aqui é de estabilidade. Enquanto alguns vivem de aparência, quem confia em Deus constrói raiz. E raiz profunda sustenta frutos duradouros. Davi declara algo poderoso: já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Isso não é teoria, é testemunho. Ele viu guerras, ele viu traições, ele viu ameaças. E mesmo assim concluiu: Deus nunca abandona quem confia nele. Se você está esperando por justiça, por resposta, por direção, o Salmo 37 é um convite. Pare de se comparar, pare de se apressar e entregue o seu caminho ao Senhor. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: eu entrego meu caminho ao Senhor. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa aprender a esperar e se inscreva para continuar entendendo a profundidade dos Salmos. Porque quando você entende a palavra, você aprende a viver com paz. Salmo 34. O Senhor livra os justos. Você já orou em desespero? Já buscou a Deus quando tudo parecia dar errado? E se eu te dissesse que o Salmo 34 nasceu exatamente em um momento assim? Ele começa com uma declaração poderosa: busquei o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Hoje você vai entender o contexto real dessa oração, o que significa buscar de verdade e por que Deus responde ao clamor sincero. Fique até o final, porque esse salmo pode mudar a forma como você ora. O Salmo 34 foi escrito por Davi em um dos momentos mais tensos da sua vida. A história está em 1 Samuel 21. Davi estava fugindo do rei Saul, que queria matá-lo, sem exército, sem proteção, sem estabilidade. Ele foge para a cidade de Gate, território inimigo, e é reconhecido como o guerreiro que havia derrotado Golias. O medo toma conta. Para sobreviver, Davi finge estar louco diante do rei Aquis. Imagine isso, o futuro rei de Israel, agindo como um louco para não morrer. É nesse cenário que nasce o Salmo 34. Não é um salmo escrito no trono, é um salmo escrito na caverna. Isso já ensina algo profundo. Deus responde orações feitas em cavernas. Trechos principais: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Busquei o Senhor, e Ele me respondeu. Este pobre clamou, e o Senhor o ouviu. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Provai e vede que o Senhor é bom. Perceba algo. Não é teoria, é testemunho. Davi não diz ouvi dizer. Ele diz, eu busquei. Ele respondeu, busquei o Senhor. Buscar não é apenas pedir, é depender. É reconhecer que você não controla tudo. Buscar é colocar Deus como prioridade, quando o medo quer dominar. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. A palavra acampa é militar, significa montar guarda. Davi está dizendo, existe proteção invisível
ao redor daqueles que temem a Deus. Mesmo quando você não vê, Deus posiciona defesa espiritual. Guarda a tua língua do mal. O Salmo também fala sobre comportamento. Buscar a Deus envolve controlar palavras, afastar-se do mal, praticar o bem. Deus responde, mas Ele também transforma. Provai e vede que o Senhor é bom. Essa é uma metáfora sensorial. Não é ouça falar, é experimente. Davi está dizendo, faça o teste, viva isso, busque de verdade. Fé não é discurso, é experiência. Talvez você esteja vivendo sua própria caverna. Talvez esteja fugindo de um problema, enfrentando medo, esperando uma resposta. O Salmo 34 nos ensina 3 verdades poderosas. Deus ouve o clamor sincero. Não importa o cenário. O medo não tem a palavra final. Davi diz, livrou-me de todos os meus temores. Não é ausência de luta, é libertação interior. A adoração muda o ambiente. O salmo começa com um louvor menos mesmo em crise. Isso é maturidade espiritual. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Essa é a essência. Deus não se aproxima do orgulho. Ele se aproxima da humildade. Quanto mais sincero o clamor, mais próxima é a resposta. Hoje você pode fazer 3 coisas: buscar a Deus com sinceridade, entregar seus medos e declarar louvor antes mesmo da resposta. O Salmo 34 não é apenas um texto antigo, é um convite atual. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Eu busquei e ele me respondeu. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você quer entender mais profundamente os Salmos da Bíblia, inscreva-se no canal e acompanhe a série Salmos Explicados. Que o Senhor responda o seu clamor, assim como respondeu o de Davi. Salmo 51, arrependimento de Davi. Você já errou a ponto de sentir que foi longe demais? Já carregou uma culpa silenciosa que ninguém vê, mas que pesa todos os dias? Existe um salmo na Bíblia que nasceu de um dos piores erros de um rei, mas que pesa todos os dias? Existe um salmo na Bíblia que nasceu de um dos piores erros de um rei. Um erro moral, um erro grave, um erro público. E mesmo assim, Deus restaurou esse homem. Hoje você vai entender por que o Salmo 51 é a oração mais poderosa de arrependimento já registrada. Se você precisa de recomeço, fique até o final. O Salmo 51 foi escrito por Davi, mas não foi escrito em um momento de vitória. Foi escrito depois de um escândalo. Davi cometeu adultério com Batseba e, para esconder o pecado, mandou matar o marido dela, Urias. Durante um tempo, ele ficou em silêncio, mas Deus enviou o profeta Natã para confrontá-lo. Quando Davi percebeu o que havia feito, ele não tentou justificar. Ele escreveu uma oração. Essa oração é o Salmo 51. Esse salmo não é teoria, é o grito de alguém quebrado por dentro. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação. Observe, ele não pede riqueza, ele não pede poder, ele pede perdão, pureza e presença. Lava-me, Davi, usa linguagem de limpeza. Na cultura hebraica, pecado era visto como mancha. Ele reconhece: estou sujo por dentro. Isso fala de culpa interna, não apenas erro externo. Cria em mim um coração puro. A palavra cria aqui é a mesma usada em Gênesis para a criação do mundo. Davi entende algo profundo. Ele não precisava apenas de ajuste, ele precisava de recriação.
Isso é poderoso. Restitui-me a alegria. O pecado roubou a alegria. Não foi Deus que tirou. Foi a culpa que consumiu. Muita gente hoje não perdeu Deus. Perdeu a alegria por causa da culpa não tratada. O Salmo 51 nos ensina 3 verdades. Pecado escondido destrói por dentro. Arrependimento verdadeiro restaura. Deus responde a corações quebrantados. Davi diz: um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Deus não rejeita quem se arrepende de verdade. Não importa quão longe você foi. Importa se você decide voltar. Talvez você esteja preso a um erro do passado, carregando vergonha, sentindo que decepcionou a Deus. O Salmo 51 prova algo. Deus não cancela quem se arrepende. Ele transforma Davi caiu feio, mas terminou sendo chamado de homem segundo o coração de Deus. O erro não definiu o fim da história dele, e não precisa definir o seu. Se esse salmo falou com você, faça dessa oração a sua oração hoje. Cria em mim um coração puro. Ó Deus, se você precisa de recomeço, escreva nos comentários. Cria em mim um coração puro. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa de restauração e se inscreva no canal para continuar aprendendo os salmos explicados. Porque, às vezes, o maior milagre não é livramento do perigo, é restauração da alma. Salmo 103. Não se esqueça dos benefícios do Senhor. Você já percebeu como é fácil lembrar dos problemas, mas difícil lembrar das bênçãos? Quando algo dá errado, parece que tudo desmorona. Mas quando Deus nos abençoa, muitas vezes seguimos como se fosse obrigação. Hoje vamos entender por que Davi começa dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Esse salmo é um chamado urgente para algo que pode transformar sua fé. Lembrar do que Deus já fez. O Salmo 103 é atribuído ao rei Davi. Davi não escreveu isso em um palácio confortável, apenas celebrando vitórias. Ele foi um homem que enfrentou perseguição, traição, guerra, culpa e perdas. Mesmo assim, ele escolhe começar com uma ordem para si mesmo: bendize, ó minha alma. Isso é interessante. Ele não está falando com o povo, ele está falando com a própria alma. Esse salmo não nasce da emoção, nasce de uma decisão. Quando Davi diz minha alma, ele está falando da parte mais profunda do ser. Emoções, pensamentos, vontades, memórias. Ele está basicamente dizendo: eu não vou deixar meus sentimentos controlarem minha fé. Isso é maturidade espiritual. Às vezes, sua alma está abatida, mas você pode escolher lembrar quem Deus é. Davi começa a listar os benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Primeiro benefício: perdão. Antes de qualquer bênção material, vem a restauração espiritual. Quem sara todas as tuas enfermidades. Isso fala de cura, menos física, emocional e espiritual. Quem dime a tua vida ou da coval? Redimir significa resgatar. Deus tira você de lugares que poderiam ter sido seu fim. Quem te coroa de bondade e misericórdia? Aqui está uma metáfora linda. Coroa fala de honra. Mesmo falhos, somos tratados como filhos amados. Davi está fazendo algo poderoso. Ele está treinando sua memória espiritual. Davi usa imagens fortes. Assim como o céu se eleva acima da terra, assim é grande o seu amor. Isso mostra que o amor de Deus é incomparável. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Oriente e Ocidente nunca se encontram. É uma forma poética de dizer: Deus não joga seu passado na sua cara. Ele perdoa de forma completa, como um pai se compadece de seus filhos. Essa é uma das imagens mais íntimas do Salmo. Deus não é apenas juiz, Ele é Pai.
Ele conhece nossa estrutura. Ele sabe que somos pó. Isso não é humilhação. E, cuidado, aqui está a grande pergunta. Você tem lembrado mais dos seus problemas ou dos benefícios de Deus? O Salmo 103 nos ensina que a gratidão não é reação. É disciplina espiritual. Se você não treinar sua memória espiritual, a ansiedade vai dominar. Mas quando você começa a listar, Deus já me perdoou, Deus já me livrou, Deus já me sustentou, a fé cresce. Se essa mensagem fortaleceu sua fé, escreva nos comentários: confio no Senhor. E se você deseja entender ainda mais a palavra de Deus, acompanhe nossa série completa de salmos explicados aqui no canal.